Veja que coisa interessante. Então, a gente viu aqui dentro desses 6 alefes, que está descrito dentro de Bereshit, e fizemos uma ligação com o Salmo 94, que diz aqui, que Aleph, Shanim, Beineha, Keion, Etemol, Ki Yevor, Veasemirá, Belaila. Então, uma tradução mais ou menos, pois à tua vista, 1000 anos são como ontem que passou, ou como uma vigília da noite. Poderia ser usado o argumento que, olha, para você, 1000 anos, 1 milhão de anos, são como o dia que passou, a noite que passou. Mas o fato de ter sido colocado aqui a palavra Aleph, escrita por extenso, e quando eu falo a palavra, na verdade, aqui está escrito Elef, mas a palavra, quando eu tenho essa letra Aleph, o Lamed e o Fei final, então eu tenho a descrição da letra Aleph por extenso. Então está dizendo 1000, que também pode dizer um homem, pode ser um homem, né? Ish. Olha, veja aqui o dicionário que vai falar para a gente. Ó, pode ser um homem, pode ser um marido, pode ser um ser humano, pode ser isso tudo. E também, quer dizer, o homem está envolvido aqui, ó, mas também pode, significa, na verdade, 1000. Né? Então, Aleph, ó, ele deixa eu achar assim, ó. Vamos voltar aqui, ó, 1000, tá vendo? 1000. Então, como numeral, mas também pode significar homem, que Aleph. Então, veja, quando eu volto aqui, eu tenho 7 Alephs. Então, esses 7 Alephs, eles significam 6.000 anos, como a gente viu na aula de ontem. Então, os cabalistas, eles já sabiam disso. Então, eles fizeram as ligações, e quando o rei Davi foi fazer o Salmo Terrilim 90, ele codificou essa ideia aqui dentro. Então, o Terrilim, ele vai ter essa parte, mas ele vai estar falando sobre outras questões também, mas todas as questões aqui vão levar aquela ideia ali. Né? Ó, diz assim, a oração nem é de Davi, é de Moshe, né? Um homem de Deus. Tefilá lemoshe ishi ha-Elohim. Ou seja, a palavra ishi está aqui também. Um homem de Elohim, Adonai. E aí ele diz, Meon, a terra, aqui está separado, vamos juntar aqui as letras. Meon, a terra. Meon, atá, e não a terra. Haitá, lenu, davor, vaidor. Ontem a gente viu essa palavra aqui, haitá, só que a gente viu ela de outra forma na nossa aula, onde aqui no final a gente tinha um outro rei, a gente viu que era o tempo dos 2 tempos que existiam. Por quê? Porque a própria Torá, ela é magnífica na sua expressão profética. Ela não erra com nenhuma vírgula, nenhum ponto do que vai acontecer, senão já foi padronizado por Hashem. Então, o caso aqui não é que o profeta vai acertar. O caso aqui é que já foi criado por Hashem. A gente pode usar um argumento aqui muito profundo para entender isso. Por exemplo, hoje a ciência já discute que a luz do Sol demora 9 minutos para chegar até nós. Então, eu olho para o Sol agora, isso quer dizer que essa luz já saiu de lá 9 minutos atrás. 9 minutos atrás, eu não estava pensando em olhar o Sol. Eu estava aqui sentado. Então, eu penso em olhar o Sol, saio ali, e aí eu estou pegando essa luz 9 minutos atrás, ela partiu do Sol. Essa luz que eu pego, ela está chegando aqui. Existem planetas que estão mais distantes da Terra. A Terra hoje, através da ciência, através da medição da expansão da velocidade da luz, onde nós medimos o nosso método, então a gente tem uma ideia do espaço-tempo através
questão métrica, a velocidade da luz, esse universo ele tem exatamente 13,48 milhões, uma coisa aí. Isso quer dizer que algumas estrelas que eu enxergo a olho nu, elas estão longe de mim em 60 anos. Vamos dizer, outras há mais tempo, há bilhões de anos. Isso quer dizer que quando você sair hoje à noite, e você tem 60 anos, e você vê essa luz que saiu de lá 60 anos atrás, está chegando aqui na Terra exatamente na época que essa pessoa de 60 anos nasceu, e ela só está podendo visualizar essa luz agora. Aquela que saiu há 13 bilhões de anos atrás e que pode ser detectada por esses satélites, ou tudo aquilo que a alma do homem pode entender, saíram bilhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. E a gente só pôde perceber. Quer dizer que essa luz que veio criando, como a gente disse lá atrás, a evolução do homem, veio trazendo toda essa questão que nós chamamos de Hashem, que é o maior cérebro de tudo, ela foi chegando até nós como essas luzes que são detectáveis pelo corpo da criação, assim, o próprio corpo criado, a própria formatação do universo vai nos revelar isso. Então, perceba que esse é um tempo e espaço muito grande. Se nós quiséssemos chegar nessa estrela, ou nesse planeta, a velocidade da luz, 13,8 milhões é o que se sabe hoje. É o que se sabe hoje. É o que a mente do ser humano começou a chegar. Só que a Shen está além disso. Ele está mais longe de nós do que isso, porque ele está ainda além do universo. E como eu encontro o Shen? Aí a Torá traz que a gente tem a Shekhinah, que é a Shekhinah. A Shekhinah, ela pula todo esse sistema espiritual e dá esse pulo distante de 13 bilhões de anos para encontrar Shem. Dentro da nossa ótica, quer dizer que a Shem, há 13 bilhões de anos, já previa que eu estaria aqui e que eu faria esse pedido. Sim, hipoteticamente, porque é o nível que nós chegamos dentro da nossa consciência humana. Então, é lógico que ele sabia que a humanidade, dentro dessa questão que ele estava designando, ela existiria somente por 7.000 anos. Ou seja, foi dado o start no ego do ser humano, e esse ego, então, ele passou a ter que se evoluir. Por isso que o sistema todo é um sistema planetário. O Moshe, ele recebe esse calendário judaico, por isso que existe essa questão do calendário. O que se importa? Importa a informação. Por quê? Ao mudar a informação, você mudou dentro da cabeça das pessoas a ideia do que é a Torá. Como você mudou a ideia que é a Torá, ainda que as pessoas tenham todos esses conhecimentos, elas não conseguem agregar isso à Torá porque elas estão vendo a Torá no seu nível escrito, no seu nível fora da Kabbalah. E aí todas as histórias que foram codificadas, histórias humanas, para que os nossos sábios pudessem esconder todo esse conhecimento, foram transformados simplesmente em religião. Então, a gente já sabe, nas nossas aulas a gente já observou, e a gente acerta de cheio, a Kabbalah, os nossos sábios acertam de cheio, porque eles já falavam isso. Então, vamos lá. Então, os sábios, eles descrevem todos esses astros, não é? Júpiter como Abraham, Marte como nosso querido Isaac, Jacob é o Sol, Moshe é Vênus,
Ontem a gente viu que a gente está no mês de Sivan, que se recebe a Torá e é representado pela letra Reish, juntamente com a letra Zain, que é o signo de Gêmeos, que é dos levitas, que não tem tribo, não tem terra dentro de Israel. E a gente, então, chega aqui na letra Tav, né? Aqui, a letra que vai estar aqui dentro é do nome Shaddai, mas a letra que cria o planeta é o Tav, que cria a Lua, assim como o Reish, ele vai criar Mercúrio, o Pei vai criar o planeta Vênus. Enfim, a gente chega aqui no planeta Terra, que não tem letra hebraica alguma. Está abaixo da última letra. Então, tudo isso era o que estava falando. E aí eles acertam de cheio. Por quê? Como que eles poderiam prever que o Ares chegaria? Como eles poderiam saber se o material tinha sido perdido dentro de uma caverna, que chegaria a essa época onde a cabala se espalharia? E aí a gente coloca. Todo o trabalho da desinformação foi feita a grosso modo. Por quê? A ideia que eles colocavam é que você tinha que seguir aqui um esquema e que esse esquema levaria você à salvação. Então, o que foi feito na história? Na história, nós reagimos conforme a era que nós estávamos acessando. Então, na primeira era, antes de Moshe, era um acesso espiritual. Porque o Eterno ele já sabia que ele ia agir assim, porque ele estava levando a humanidade a um todo. No segundo momento, ele jogou a outra era, veio a Torá. Então, chegou a Torá, e aí Moshe recebeu a Torá. Ela estava perfeita na mão dela, até que houve a questão da idolatria. E aí Moshe teve que quebrar a Torá. Ela passa de ter 600 mil letras para 340 e poucas mil letras. E então a gente foi estudar a Torá. Os cabalistas foram estudar a Kabbalah. Como eles descodificariam tudo isso? E como a luz do planeta, que demora um tempo para chegar para nós, essa luz desses sábios, ou essa luz chegou do divino, revelando isso agora. Porque foi passando por uma lente, foi passando por outra, e o conhecimento chegou agora, no ano de 1990. Isso não quer dizer que esse estudo não demorou 50, 60, 70, 80, 90 anos. Imagine contar a Torá a dedo, e se não tiver a presença divina para mostrar isso, como que a pessoa chegaria? O simples fato, eu vou falar agora, da Torá ter sobrevivido, Baruch Hashem, na mão dos judeus, que tiveram o privilégio de abraçar a Torá e já começar os seus ticuninhos lá atrás, não teria retificação. Ninguém saberia nada disso. A gente, então, continuaria dentro de uma coisa chamada ego. Então, aqui, ó, ego. Tá vendo? Então, esse ego, ele é o que está dentro das religiões. Primeira parte do ego, a primeira coisa que eu tinha que reconhecer é que eu tinha que esquecer tudo que eu sabia e toda a religião que eu seguia e que eu achava que eu tinha para servir a Shem. Isso foi o primeiro passo que eu aprendi. O segundo passo, né, era que eu tinha que aprender que a Torá não era exatamente aquilo que eu via, a ótica e os aspectos de tudo que eu tinha aprendido aqui até aquele momento. Então, é isso que eu tinha que aprender. A segunda questão que eu tinha que... A terceira já, né, que eu tinha que aprender era sobre o ego. Então, dentro dessa questão do ego, eu tinha, então, que mudar toda a minha vida. Eu tinha que mudar toda a minha forma de entender as coisas. Ou seja, eu teria que vencer o meu próprio ego. E aí a gente aprende que o papel de cada ser humano era consertar a caída de Adão. Os pecados que Adão cometeu,
dentro do Gan Eden, como a gente já viu na nossa aula de reencarnação, no nível. E também as mulheres os pecados de Rava. Só que o homem, ele tem Rava e ele tem Adão dentro dele. Então, na verdade, a reparação é dos dois aspectos da alma. Tanto o desejo de receber, como o desejo de doar. Esses aspectos, eles só podem ser mudados se eu acordo todo dia, segundo o Zohar Kadosh, segundo o Shulchan Aruch, capítulo 1, versículo 5. Eu tenho que acordar todo dia quando esse sistema planetário está acontecendo, às 3 da manhã, custe o que me custar, doa o que me doer. E tenho que estudar o Zohar Kadosh de 3 às 7 da manhã. Para eu começar a acessar e entender o acendimento da menorá. Porque Behaloterra, ele fala disso. Ele fala, quando acenderes a menorá, quando você fazer essa menorá acender. A gente foi lá já nessas aulas, esses dias mesmo, e a gente viu o que era a menorá. A gente viu. Agora vamos ver de um aspecto diferente, porque no primeiro aspecto a gente viu que eram os livros da Torá. Então a gente tinha 7 lâmpadas que são Bereshit. Mas, na verdade, perceba que as lâmpadas, elas iluminam a parte central. Isso quer dizer que dentro dessa configuração que nós temos, somente o 7º milênio vai ser o 7º dia, o Shabat, para consertar toda a humanidade. Logo na segunda configuração, quando a gente vai em Shemot, não é, que é a saída do Egito, que não é muito bem aquela forma que nós imaginamos, que o povo de Israel estava cativo dentro do Egito, e que ele foi perseguido por um faraó, e que Deus veio perseguir o faraó. Não, está falando do nosso egocentrismo. O egocentrismo é aquilo que você é colocado por si mesmo acima do resto da humanidade, como sendo a pessoa mais especial e melhor. Então, você não percebe o outro como alguém especial. Você não ama o suficiente. Então, você não pode cumprir o primeiro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente pega a Serete Ad Berot, que são os 10 mandamentos, lá existem 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos do outro lado, exatamente como uma Torá oral e uma Torá escrita. O lado esquerdo, ele é para Esaú, o lado direito é para Jacó. Então, no lado direito, a Hashem fala para a gente: Ani Yod-Kei Vav-Kei. Eu sou Adonai, sou Deus. Primeiro ele se apresenta, depois ele fala: não farás outros deuses diante de mim. Não farás Elohim Aherim diante de mim. Não criarás novos desejos, novos egos, novos desejos de receber para si mesmo diante de mim. Eu sou só doação. Eu não paro de doar nunca. Todo o universo, eu atravesso 13 bilhões,8 milhões de quilômetros de ano-luz para chegar até vocês e criar essa consciência. E tudo está codificado, como a gente viu. E aí ele continua, né? E ele fala: não quebre o Shabat, não quebre esses 7.000 anos, não divida as pessoas, não quebre essas questões dentro da alma, não quebre o 7º passo, trabalhe 6 dias, não tente trabalhar o 7º dia, porque o 7º grau de cada sefirot sou eu que vou resolver, não é você, então não tente. Então ele continua desenvolvendo: olha, tem uma árvore, né? A gente tem aqui as esferas, olha, tem uma árvore sefirótica. E essa árvore sefirótica, ela está dentro de você, mas também ela é toda a humanidade junto. E vai se juntar numa única árvore sefirótica no final do tempo. Então, essa árvore sefirótica, ela tem 11 esferas. 10 dessas esferas são
as partes sentimentais do homem, as partes emocionais. E elas vão ter que estar unificadas em todas as formas, configuradas em todos os homens. E aí depois continua que tem 22 letras, essas 22 letras vão estar trazendo todas essas informações mais profundas que nós estamos trazendo. E no final a gente tem lá o livro de Devarim e toda essa questão da Torá. Isso quer dizer, então, que acender esse conhecimento dentro da minha alma é quando eu estudo a Torá. Ela vai me livrar e vai me limpar de todos os conceitos que eu conhecia até agora. Mas observe que esses conceitos, eles já são descritos desde o começo. Eles já são apontados pelos nossos sábios desde o começo. Eu percebo, então, quando eu começo a estudar a Kabbalah, que tudo está na mão de Hashem, absolutamente tudo, dependendo da configuração que o homem tenha, daquilo que jogue para o alto. Se ele joga desejos egoístas, ele está totalmente, já diz o nome, né? Egoísta. Então, ele está dentro do ego, ele não está dentro daquilo que Hashem colocou para ele. O termo egoísta é que ele só pensa nele. Ele só está a todo momento pensando nele e ele não está pensando em outras pessoas. Então, ele pensa assim, eu vou me salvar, eu vou colocar-me no ponto principal, eu posso colocar que eu sou o salvador do mundo. Eu posso ir para um púlpito e falar, né, de Kabbalah, pega um quadro, imagine, aí começa a botar um monte de letra e começa a vender isso. Pô, em cada igreja, olha, eu tenho um sistema de ensino de Torá, e aí eu começo a achar que eu sou o salvador do mundo. Olha, isso acontece direto. Quando as pessoas entram com esse sistema aqui do meio, elas voltam como se fossem salvadores do mundo. Elas voltam felizes. Elas têm a solução no mundo. E elas vão salvar as vidas, porque agora ela tem uma missão, e ela tem que esquecer, tem que ajudar as pessoas, enfim. E, pelo que a Kabbalah fala, a gente só tem um ajudador. A gente só tem um que faz uma travessia de 13 bilhões de anos-luz e chega até nós com essas informações, fazendo com a gente, não dá nem para comparar o ponto que nós somos dentro desse universo, nosso planeta, nós, então, somos células. Assim, você pode comparar que as células que tem no seu corpo, que você não consegue entender por que elas estão aí, por que elas estão trabalhando dessa forma organizada, etc., ainda que a ciência explique, né? E através desses contatos elétricos, hormonais, enfim, todos eles funcionam, assim seria ainda no nível que essas células é que nos mantêm vivos e nós não mantemos a Hashem vivo, nada, nem faz fósseis. Então a gente chega a essa conclusão de que ele é que envia todas essas informações para cada um ser humano. As informações, elas chegam, então elas vão ser processadas por aquilo que o ser humano entende. Então, ele entende aquele projeto, ele entende aquele processo, ele entende aquilo que está acontecendo, e aí ele tem uma reação conforme a informação que ele tem. Se vai ser boa ou ruim, também não depende dele. Porque vão acontecer coisas ruins que são para o bem. E vão acontecer coisas boas que são para o mal. Por isso que a Torá fala, e a Torá é um livro esplêndido, magnífico, e quando diz lá que era bom, era bom. E quando diz que era muito bom, era ruim. Porque tudo que é muito bom é ruim, porque faz com o homem de Hashem e acende dentro do homem o ego. Quando a gente fala da Kabbalah, a gente não está sendo egocentrismo, porque é egocêntrico, porque a gente está falando do que nossos sábios deixou escrito.
Os nossos sábios, eles têm uma luz dentro da Torá para ser seguida, porque até sem essa luz não se consegue encontrar a chama, que é a humildade, que a maioria de nós não tem. Então, o fato que a Shem vai falar sobre Moshe é que Moshe era o homem mais humilde. Perceba. Moshe era o homem mais humilde, inclusive na sua questão de palestras e falar, disse que ele era gago. Isso é para se trazer exatamente que ele tinha uma língua presa, isso tem um jogo de letras dentro da Torá, mas é para explicar às pessoas que a argumentação dele era um pouco fora daquele contexto que as pessoas esperavam. Né? No primeiro nível é isso. E que ele tinha que ter uma pessoa que pudesse representá-lo, falasse por ele, que seria Haron. Então, ele seria para Haron como Deus, e o Aharon seria o seu profeta. E aí sim eles poderiam falar com o faraó. Então veja, todo esse mecanismo que está sendo criado ali é o que acontece dentro da alma do ser humano. O ego é o faraó. Então você vai se pegar várias vezes levando os 10 golpes lá dessa saída do Egito, porque enquanto o ego existir, se você não for uma cópia fiel de Moshe, uma pessoa humilde. O que é ser humilde? Então tá, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa humilde, eu boto a minha roupa mais simples, não coloco perfume, deixo a minha barba crescer, deixo todo o meu cabelo crescer, todo mundo que olhar para mim vai falar, olha, que homem humilde. E aí, quando as pessoas falam isso, eu fico todo cheio. Eu não, realmente, eu sou uma pessoa tão humilde que vocês nem imaginam. Existem algumas referências que até na sinagoga acontecia isso, né? Houve uma grande pregação sobre humildade, e aí quando chegou no outro dia, dois homens jogaram no chão, falaram, não, nós rastejamos, nós somos humildes, e etc., quando na verdade aquela humildade era externa. O que é ser humilde? Meu Morelli me ensinou o seguinte, André, quando a gente é humilde, não significa nada disso. A gente é humilde quando a gente sai na rua e a gente encontra uma pessoa, e a Shem viajou 13,8 bilhões de anos e falou que essa pessoa ia brigar com você para cuidar de alguma coisa dentro de você, e aí ela grita com você, ela fala algo com você, ela não te ajuda, ela é ruim com você, e aí você vai reagir, vai brigar com essa pessoa, que às vezes tem um entendimento menor que o seu, não tem a cabala que você tem, e aí você não percebe que Deus está em tudo. E aí você reage, briga, bate, fala as coisas para aquela pessoa, tenta ser mais forte do que ela. Isso é falta de humildade. Mas se você nessa situação entende que foi a Shem, que ele é o Deus do Shema, que ele é tudo, abaixa a cabeça, fala, Shem, o que eu fiz, o que o Senhor está querendo me dizer com isso, qual é a parte da alma que eu tenho que tratar, e aí você busca uma solução em Hashem, você vai se tornar uma pessoa humilde. Se você reage, não. Se você reage, você não ama. Chegar a esse nível de Moshe, tem que se conhecer e se entender que tudo está na mão de Hashem. Aí quando você faz o chamar, então você entende que tudo que Hashem vai mandar para você, até mesmo as coisas ruins, você vai ter que agradecer. Porque ele está mandando tratamento, pessoal. Por isso é que nós temos que aprender a acender essa menorá. Se eu me aborreço, se eu brigo, eu apaguei toda a menorá. Vamos a um capítulo da Torá, uma parte da Torá que fala sobre isso. Moshe,
Ele está com o povo de Israel. O povo de Israel está reclamando das águas amargas, as águas de Mará. Eles estão reclamando. Ali que estava sem água, não sei se foi água, sabe, as amargas, não foi doido. Talvez isso aconteceu pouco tempo. E ele tinha que bater, ele tinha que tocar na rocha. O Xan fala para ele, toca na rocha, ou fala para a rocha. E ele, o povo fica ali em cima de Moshe o tempo todo. E Moshe, então, ele pega e bate com o cajado na rocha. E aí sai a água, o povo mata a sede, etc. Moshe, ele não viveu mais com isso. É ordenado que ele não vai entrar na terra de Israel. Não vai mais entrar em Israel por causa desse pecado. O que acontece com isso? Aqui, a ideia da Torá é que você não deve bater no seu aluno. Você não deve maltratar o seu aluno. Você tem que ensinar a cabalar ele com doçura. Porque se você bate nele, né, em certos aspectos, então ele vai ficar amargado e talvez ele não entenda a essência da Torá. Mas, às vezes, você tem que amargar o aluno. Se ele estiver numa água amarga, já você tem que falar para ele. Mas a ideia aqui é que a gente traga esse adoçamento para toda a nossa vida. Porque, às vezes, a gente é muito religioso, muito humilde com as pessoas da vida. Mas com as pessoas que nós mais amamos, nós não somos. Então, nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossos netos, até mesmo nossos animais. Aconteceu uma situação desagradável, nós vamos lá e pum! E quando nós fazemos isso, isso aqui que está acontecendo, E aí a gente joga todo esse ego para fora, a gente coloca em cima daquela pessoa todo aquele ego, e a gente massacra aquela outra alma, e aí para a gente provamos nesse momento que nós não temos nada de Torá, e que a gente precisa consertar essa parte, o que é extremamente difícil. Quando a gente entende isso, o que vai acontecer? Vai acontecer vários incidentes nessa proporção para mostrar que eu não sou humilde. E que eu tenho que trabalhar. E esse é um dos aspectos. Podem ser outros aspectos. Por exemplo, eu sou muito ligado à questão financeira. Então, eu acho que para eu poder evoluir minha alma, para eu poder fazer isso, aquilo, eu preciso de uma quantidade imensa de dinheiro. Não o que é necessário, uma quantidade imensa. Então, eu tenho que ter um helicóptero, eu tenho que viajar para não sei aonde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eu preciso de muito dinheiro. Não é assim que a Kabbalah vê as coisas. Porque o processo de cada pessoa vai ser dado dentro daquilo que ela precisa. O dinheiro vai ser necessário, mas a pessoa ela fica doente por causa desse dinheiro. Sendo que ela fala assim para a Xia, eu não valorizo o que eu já tenho. Eu não valorizo o que você me deu. Eu valorizo aquilo que eu ainda mentalmente, ou dentro daquilo que eu quero de dinheiro. Aí é um dos aspectos também para ascender a melhorar. Só que, se eu tenho todo esse desejo de ter dinheiro, de ter cultura, de querer algo melhor, não tem problema nenhum. O senhor falou que, sim, dentro desse aspecto e dessa configuração de receber para si mesmo. Mas se você coloca isso para ensinar a Torá, para ensinar coisas de alma, para ensinar Kabbalah, tudo muda. Então, você pode desejar receber muito, desde o momento que você não retenha tudo para os seus prazeres, mas que você
doe para que outras pessoas possam aprender, para que outras pessoas possam ter, para que outras pessoas não possam passar fome durante um estudo de Kabbalah, para que outras pessoas elas possam ter conforto também para estudar, para que outras pessoas tenham acesso também ao material de Kabbalah. Por quê? Se elas não tiverem, só você tiver, você não vai consertar nada, porque você quebrou o conceito da Kabbalah. Você não conseguiu alcançar esse nível de Kabbalah. Você ainda está se preocupando com as coisas desse mundo e não com as coisas da Kabbalah. Compreenda isso. Essa é a verdade. É isso que a Torá está falando. Hashem, ele fala, né, que o homem, eu vou até tentar achar o terlinho aqui, o homem, ele aposta todas as suas fichas nesse mundo. Tudo que ele tem, né, ele coloca nesse mundo. Inclusive, eles dão até nome para a sua terra. E o rei Davi, ele ficou assim, olhando, ele ficou assustado, porque ele perguntou a Hashem, Hashem, eles têm tudo, eles não são abalados em nada, eles dão até nome para a sua terra. Eles morrem e o nome da terra fica lá, ou o que ele fez, ou um quadro na parede, né? Então, Hashem, como pode? Eu fiquei pensando nisso dentro do seu templo. E aí, quem escreveu isso já sabia toda essa questão, né? Lá está escrito que Deus ele conserta aquele que ele ama. Ele você ter paz até que você conserte. E aí continua. No final, Hashem, eu vi que eles não têm vida. E no final desse processo, ainda que pareça maravilhoso, ainda que pareça perfeito, porque eles têm tudo, no final eles só viveram isso tudo, não tem Olam Rabá para ele. Não tem outra questão. Aquela alma vai seguir para um novo processo, por quê? A gente tem níveis de alma, a gente já viu isso, nível 1, nível Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Eridá. O nível Rua e o Neshama não descem para esse mundo quando a gente vai fazer a reparação. Então, muitas vezes, eles não descem, a não ser que seja um cabalista, uma pessoa realmente muito elevada, que não tem o desejo de receber para si mesmo. Lembrando que Cora chegou a esse nível. Então, quando você vai entendendo a Kabbalah, vai entendendo essa lei de doação, você vai construindo uma alma, porque você vai ficando igual ao Eterno, que é só doação, que é só amor, e aí você constrói uma alma. Enquanto você viver no mundo da recepção, você fica preso no nível de Nefesh, ou seja, a alma que todos os seres desse planeta têm. Esse nível de Nefesh, ele morre. Se ele não se apegar aos níveis superiores, ele morre. E esse nível ele só é alcançado através da doação. Através do estudo profundo da Kabbalah, se apegar a alma do Ares, se apegar a alma dos cabalistas. Então, todo o processo tem um profundo processo. O processo do conhecimento, Rorimá, as luzes de Rorimá, as luzes de Hassadim, as luzes de doação, as luzes do amor profundo que nós temos que construir. Ah, mas eu não consigo amar. Hashem, me ensina a amar o meu próximo como a ti mesmo, eu não tenho possibilidade nem de amar o Senhor acima de todas as coisas. O Yetzirará vai lutar, vai brigar, mas você tem que chegar nesse nível. Você tem que alcançar esse nível. Se você não conseguir alcançar esse nível, eu vou falar a verdade, não tem construção de alma. Por melhor que você seja, não no nível de Torá, porque a Torá ela vai falar dos níveis inanimado, nível animal e nível humano, nível dos anjos. Primeiro nível não está falando de um nível mineral, ele está falando de um nível estático. Ou seja, você está pela vida de qualquer maneira, o vento vai te levar para lá e para cá, você não está construindo nada, etc. Você segue o dia a dia, não tem sentimento nenhum. Depois você vai passar para um nível vegetal, que já é um nível onde há uma interação maior com os mundos espirituais, há um movimento,
há uma doação, porque esse nível, ele já, ainda que ele não se movimente, ele é colhido, ele é tirado da terra, ele é, como se diz, ele é tirado de uma árvore para alimento, para todas essas coisas, permite, você não se movimenta por si mesmo, mas ainda já é um nível maior do que o nível mais básico. Depois você muda para uma estrutura animal, ou seja, para um nível mais nefesh, tudo isso são processos dentro da árvore sefirótica, e aí sim, agora você está começando a entender, você está começando a querer construir até que você chega no nível humano. Humano, não humano, que nós entendemos como humanidade, mas dentro desses níveis de já querer subir para o próximo nível, o que é extremamente difícil. E depende de muito estudo da Torá, depende de muita reza, depende de muitos anos. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a busca sincera, acordar 3 horas da manhã, estudar o Zohar HaKadosh e acender a menorá.